Sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Vamos tratar de pontos relevantes da nossa querida Umbanda, referentes a questões legais. Vamos tratar de questões que podem nos orientar na nossa vivência, no nosso dia a dia, né, nos nossos terreiros, nas nossas giras e principalmente na organização e no cuidado com os filhos dessas casas. Muitas vezes nós somos acusados de charlatanismo. É um nome muito conhecido, mas talvez o significado jurídico desse crime seja desconhecido a muitos filhos de fé. Tá? Então, nós vamos trabalhar com o artigo 283 do Código Penal, que tem a descrição da seguinte conduta delitiva, ou seja, trata como crime inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tá? Então, o primeiro verbo que descreve o crime é o verbo inculcar. O que é inculcar? Imprimir uma ideia. Então, direcionar na mente ou no espírito de alguém, tratar daquilo como verdadeiro, convencer alguém de que aquilo ocorre, tá? Então, inculcar ou propagar, anunciar, olha, estou curando, curo tal coisa. Infelizmente, isso não é incomum de acontecer, e essa conduta acontece em várias áreas. Então, áreas como a saúde, a religião, áreas de espiritualismo, esoterismo, áreas de marketing, né? Mas aqui que fique bem claro, nós vamos tratar do aspecto de saúde. Por quê? Porque o artigo 282, 283 e seguintes, eles têm como bem jurídico, ou seja, eles protegem a saúde pública. Então, o objetivo aqui desse crime não é coibir práticas, por exemplo, da área de marketing que não afete religião ou área patrimonial. Por quê? Porque para isso nós temos outros dispositivos, outros crimes que vão tratar desse assunto. Aqui o foco do legislador é efetivamente a saúde pública. Então nós temos muitas pessoas inescrupulosas que aproveitam da vulnerabilidade de pessoas doentes para oferecer esses tratamentos milagrosos e falsas curas. Então, nós temos aqui um crime que, diferente do exercício ilegal da medicina, que é o vídeo anterior, não importa a técnica utilizada. E para o exercício ilegal da medicina, eu tenho que ter técnicas médicas aplicadas indevidamente, ou por não profissionais daquela área, ou por médicos que excedem os limites da sua atuação, né? Então, aqui, dentro do charlatanismo, o charlatão ele é o estelionatário da medicina, é conhecido, é uma frase conhecida no meio jurídico. O charlatão ele é o estelionatário da medicina, ou seja, é aquele que engana na área médica. E isso não importa qual área, né, eu esteja me referindo. Eu posso tratar com teoria, eu posso ter casos em que se oferecem essas curas milagrosas e secretas por terapias alternativas, por terapias inclusive feitas por médicos. Eu vou dar um exemplo muito específico da homeopatia e da acupuntura, que são técnicas conhecidas, né? Mas que também podem ser utilizadas para inculcar essa cura falsa. Não, aqui, então vem aqui com a homeopatia que eu vou curar, é infalível. Não tem como, eu curo câncer com homeopatia. Isso pode ser feito por qualquer profissional, tá? O que não pode ser feito é anunciar essa cura infalível por esse meio secreto, né? Nenhuma terapia, seja ela maravilhosa, seja ela boa, reconhecida ou não reconhecida, pode ser considerada infalível, tá? Então, essas terapias trazem benefícios para a saúde, mas elas têm que ser feitas sempre por profissionais qualificados,
A ciência consegue comprovar cada vez mais o resultado dessas terapias ditas alternativas. Então, hoje eu tenho, só para vocês terem uma ideia, dentro do campo da homeopatia, que era tido como praticamente um esoterismo, hoje eu tenho médicos homeopatas seríssimos. Então, são tratamentos eficientes e cada vez mais reconhecidos pela área médica. A acupuntura, que é uma técnica milenar, também utilizada cada vez mais, com mais reconhecimento e fortalecimento, inclusive na área médica. Então, hoje eu já tenho médicos acupunturistas, tá? E isso vem sendo cada vez mais legalizado dentro da área médica. Mas aqui não é o que a gente está querendo falar, eu estou falando de áreas ou de pessoas que anunciam meios sem comprovação científica e como sendo a cura infalível, tá? Tem a homoterapia também, só para vocês terem uma ideia, que é um outro problema muito sério, porque a homoterapia é aquele na qual o profissional retira o sangue do próprio paciente e injeta novamente no próprio paciente. Então, é um tratamento que também não tem reconhecimento científico, não tem reconhecimento médico, tá? E nós temos casos, eu tenho casos próximos aqui de médicos que fazem isso, inclusive anunciam, não, isso aqui cura tal coisa. E tem pessoas que vêm de longe, de outros estados, para fazer esse procedimento que não tem reconhecimento nenhum, tá? Então, são situações muito perigosas para a medicina. Só que o crime de charlatanismo é um crime em que, pese tenha tanta incidência, e quanto mais a gente vai falar, mais vocês vão se lembrar dos exemplos que nós temos aí no nosso cotidiano, não é um tema muito abordado, ou não existem muitas condenações em nossos tribunais superiores, principalmente no STJ e no STF. Tem um caso em 2020, para vocês terem uma ideia de condenação de um pastor evangélico por charlatanismo, porque ele prometeu a cura do câncer para uma fiel, tá? Em troca de dinheiro. Isso é muito comum, infelizmente. Então, nós temos, e não é só na nossa religião, são em todas as religiões. Então, eu tenho hoje, infelizmente, uma gama muito grande dessas igrejas neopentecostais que prometem essas curas infalíveis e secretas. Então, eu tenho pastor vendendo toalhinha santa, uma toalhinha que passou no suor dele, e aí ele pode pôr na porta do banco que a dívida com o banco vai ser extinta, tá? Você pode pôr na sua enfermidade que ela vai se curar, isso é um meio secreto, concorda? E infalível, você compra a minha toalhinha. Outra, na época da pandemia, foi um caso, eu considerei um caso muito grave, porque a época da pandemia foi uma época de muito desespero das pessoas. As pessoas estavam desesperadas, uma egrégora, um clima todo de desespero, de morte, de perda, as pessoas não sabiam o que fazer, uma época, principalmente no início, onde não havia remédio, não havia vacina, então as pessoas ficaram desesperadas. Esse mesmo pastor, tá, estava vendendo feijões ungidos, um feijão, era um grão de feijão com uma gravação lá de não me recordo qual, e o feijão era R$1.000, e você podia comprar esse feijão que ele ia curar o Covid, tá? Isso é charlatanismo, isso é um estelionato da medicina, prometer cura por meio secreto infalível. Então, muitos casos. Então, esse do tijolinho, do óleo ungido, do feijão mágico, né? Isso era amplamente divulgado nas redes sociais, tá? Mas é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, é um crime comum. O que é um crime comum? Que não existe nenhuma qualidade específica para ser praticado, tá? Então, qualquer pessoa, seja um médico, seja um acupunturista, seja um cidadão comum, seja um pai de santo, né? Seja um pastor, seja um padre, ele pode responder sim por esse crime, tá? Aqui a gente não vai confundir também o sujeito passivo, ou seja, a vítima. O sujeito passivo aqui é, em primeiro lugar, a coletividade, ou seja, todos nós, enquanto cidadãos, sofremos uma ameaça à saúde pública com esse tipo de conduta,
que leva as pessoas a procurarem essas curas infalíveis, essas curas secretas. Então, é um risco à saúde. E o principal, as pessoas deixam dos tratamentos médicos convencionais reconhecidamente eficientes para tratar com esses charlatões, ou seja, esses curadores milagrosos, tá? Aqui a gente tem também um outro ponto importante, que é o elemento subjetivo. Quando a gente fala em elemento subjetivo, todo crime ele tem um elemento subjetivo que vai dentro da cabeça do criminoso, que às vezes pode ser doloso e às vezes pode ser culposo. Esse crime aqui só admite a forma dolosa, ou seja, o charlatão só responde por crime quando ele sabe que a cura é ineficiente, ele sabe que ele não está tratando nada, né? Então ele sabe da ineficácia da cura e ainda assim inculca ou anuncia essa cura como sendo infalível. Então é um crime doloso, tá? O crime desse de charlatanismo tem uma pena relativamente baixa, né? 3 meses a 1 ano. Então, parece não ser um crime tão grave, mas o estrago que ele pode causar é muito grande. Então, nesses crimes, a pena pode ser aumentada de metade se houver lesão corporal, ou se resultar morte, pode ser aplicada em dobro. Mas eu tenho que demonstrar que a lesão corporal ou a morte foi resultado dessa cura secreta ou infalível que a pessoa adotou, né, ao invés do tratamento convencional, e por isso resultou aí na lesão corporal ou morte. Lembrando ainda que é uma ação pública incondicionada, ou seja, as ações penais nesses crimes não dependem de vontade de manifestação da vítima para a ação ter andamento, tá? Então, eu tenho que demonstrar simplesmente a ocorrência desse inculcar ou anunciar essa cura, tá? Então, tem alguns julgados que eu vou deixar, inclusive, para vocês aí na descrição do vídeo, são poucos, tá? E eles envolvem aí diversas religiões, diversos aspectos. Eu tratei desses aspectos gerais para vocês compreenderem o que é o crime. Esses charlatões, gente, eu até vou comentar uma mensagem, depois eu deixo aqui na descrição também, no nosso grupo, né, de sacerdócio. Eu sou aluna de sacerdócio do professor Márcio Caim, e no grupo o pessoal mandou lá um anúncio, era um anúncio, tá, de uma rede de comercialização, né, dessas, não vou falar o nome, mas uma rede grande, fazendo, olha, faço bico de demônio. Então, cobro R$100 para um Exu manso, R$200 para um Exu, né, nervoso, e R$300, 350, não lembro mais, para um Exu que fala besteira, que fala obscenidades. Sou ator profissional, né, tal, dando suas qualificações, ou seja, olha o perigo disso, gente. Essa pessoa, ela faz bico de Exu. Ela se faz passar por Exu, finge ser um Exu para ir possivelmente em igrejas evangélicas, se passar por Exu, para ser, né, exorcizado da pessoa. Então, contrata lá aquele figurante, ele finge que recebe o Exu que estava com a pessoa, que estava desgraçando a vida dela. O pastor vai lá, né, acaba com esse demônio, e essa pessoa possivelmente fica tão grata que paga tudo e mais um pouco para essa igreja, tá? Isso é a pura distorção da religião, de todas as religiões. Primeiro, ataca a nossa religião, porque assim, muitos evangélicos só associam, e católicos também, né? Eu falo de evangélico porque isso é mais comum, tá, gente? Muitos evangélicos associam Exu com o diabo, por quê? Porque tem uma dezena, uma centena, sei lá, de pastores pilantras que, para provar sua força espiritual, contratam essas pessoas em nome de Exu e Pombagira. Isso é um absurdo tão grande, gente. Então, assim, isso é uma mancha a imagem da Umbanda. Isso é extremamente ofensivo
da Umbanda. E eu, sinceramente, tenho muita fé na lei, seja dos homens, seja de Deus. E elas vão se intercalando em certos momentos quando é necessário. E a lei dos homens já proíbe esse tipo de excesso. A igreja evangélica que fica tratando de Exu dessa forma, demonizando, está cometendo crime de racismo. Já trabalhei em outro vídeo sobre o crime, né, a lei de racismo modificada. Essa figura com certeza caracteriza uma forma de racismo religioso. Então você não pode usar para a tua religião demonizar outra. Entende? Isso não pode crer, não pode evangélico, não pode católico, não pode espírita, não pode ninguém. Muito menos nós temos que ser exemplos, entende? Então nós temos uma era aí de fake news, uma era de notícias, informações distorcidas, falsas, que as pessoas, olha, é um bando de doutor do WhatsApp e olha que é infinito isso aí não tem fim. Então o que a gente pode fazer? Primeiro, tomar precauções quando ler informações, sempre. Então, observar, tá? E ver o quanto isso interfere na nossa religião, no nosso dia a dia. Um outro ponto também, gente, agora voltando mais para o crime de charlatanismo, o charlatão que propaga essas curas milagrosas, essas curas fantásticas, ele leva a um descrédito na ciência. E nós já estamos, gente, eu nunca pensei que eu fosse viver isso, mas a gente está em tempos em que as pessoas não acreditam mais na ciência. Elas preferem acreditar na religião do que na ciência. Isso é o cúmulo do absurdo. Você tem que separar a religião, separar a ciência. Eu achei que isso tivesse ficado lá na Idade Média, mas parece que a gente voltou. A Umbanda não pode fazer parte disso. A Umbanda não pode fazer parte disso. A Umbanda não descredita a ciência. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, desacreditar a ciência perante as pessoas. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Do que a avó Benta normalmente, tá? Ela, quando ela vai consultar uma pessoa, a pessoa às vezes tem um problema físico, às vezes ela até sabe resolver ou resolve, mas normalmente a primeira pergunta que ela faz é: filha, você já foi no capa branca? Você já foi no médico? Tá tratando com o médico? Aí a pessoa fala: ah, tô tratando com o médico. Ela fala: ah, que bom, continua. O que eu vou fazer aqui é para ajudar o médico. E não raras as vezes ela faz algumas coisas para ajudar o médico a conseguir encontrar o problema, né? Ou auxiliar no tratamento, mas jamais desacreditar o médico. Nós temos aí uma série, tá, de religiosos que usam a publicidade para ganhar dinheiro. E eu falo religiosos de uma maneira geral. Nós temos religiosos, charlatões dentro da Igreja Católica. Infelizmente, nós temos na Umbanda, nós temos no Candomblé. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou citar o nome e vou citar o processo. Não estou tratando como acusação, mas eu estou noticiando algo que é público, saiu na Folha, tá? O bispo Edir Macedo respondendo por crime, inclusive, de charlatanismo. Né? Nós temos uma série de bispos respondendo. Eu falei os casos, mas a gente não vê, a gente só vê as condutas, não vê essas pessoas respondendo efetivamente os processos. Isso normalmente não é tão noticiado. Mas sim, esses bispos que fazem essas promoções de curas infalíveis, secretas, vendem produtos milagrosos para cura, respondem, tá? Então eu vou deixar também na descrição do vídeo essas situações aí de processos que são de pessoas que têm muita publicidade. Um outro ponto importante para ser ressaltado é a questão da liberdade de expressão e o crime. Por quê? Porque em nome de a minha liberdade de expressão, eu posso falar o que eu bem entender, as pessoas estão confundindo a sua liberdade para praticar crimes. Então, eu acredito realmente que a garrafada do fulano de tal cura câncer, então eu vou anunciar isso, é a minha liberdade de expressão. Não é.
As pessoas têm que colocar um limite nas coisas. Nem tudo é ilimitado. Então, não é uma mera liberdade de expressão. Estou falando desse da garrafada, que também é um outro exemplo comum. A garrafada, quem nunca ouviu falar, né? Numa garrafada milagrosa que cura câncer, que cura diabetes. O que tem dentro dessa garrafada? Nem Deus sabe, entende? Então, assim, isso é crime. Esse é o charlatanismo. Aliás, o charlatanismo, um dos exemplos mais antigos, são aqueles viajantes, né, itinerários, que vendiam esses remédios milagrosos. Passavam ali na cidade, vendia e sumia no mundo, ninguém achava mais. Aí não curava ninguém, não tinha nem para onde reclamar. É um exemplo, talvez, que eu me recorde, um dos mais antigos, né? Mas nós já tivemos, na década de 90, se eu não me engano, um livro, tá? Eu até tenho o livro até hoje, é um livro, assim, que fala, não lembro do título exato, mas é um livro que menciona que as frutas, verduras e legumes podem curar. Então, colocava lá, então, a chicória batida cura tal coisa, a casca de laranja cura tal coisa, né? Então, a cenoura cura tal coisa. Então, era uma série de receitas lá, com todas naturais, mas que prometiam cura. Então, isso não pode, era até um médico que assinava o livro e não pode. Então, uma coisa é você anunciar, né? E aí eu tenho a liberdade de anunciar propriedades daqueles vegetais, daquelas frutas, daquelas ervas. Gente, olha como que a Umbanda trata com erva. A Umbanda trata o tempo inteiro de erva. Nós tratamos, as ervas fazem parte integrante do nosso dia a dia, mas isso não pode ser anunciado como cura infalível. Entende? Então a tal coisa cura o câncer, principalmente doenças graves como câncer, como diabetes, né? Para a AIDS era muito comum também na década de 90 aparecer essas curas milagrosas e secretas, tá? A nossa Constituição, ela assegura a liberdade religiosa, não é ilimitada. A liberdade religiosa, assim como nenhuma liberdade, é absoluta, tá? Então, quando o Estado se tornou laico, já expliquei no vídeo anterior o que é, quer dizer que as igrejas tiveram a sua liberdade. Inclusive, foi com o Estado laico, ou seja, o Estado deixou de interferir e escolher as religiões, é que as religiões e a ciência puderam se separar. E hoje nós temos uma interferência, hoje que eu digo nos tempos mais modernos, uma interferência mínima ou nenhuma. A igreja não interfere na ciência, a religião não interfere mais na ciência. Isso proporcionou, gente, um avanço gigantesco para as ciências. Quando nós afastamos os cientistas da religião, nós conseguimos realmente avanços. Isso é necessário, é preciso haver céticos para haver uma ciência. Não que todo cientista deva ser cético, mas é preciso haver um contraponto. Uma dose de ceticismo, ela é necessária para progredir cientificamente. E nós não devemos interferir nisso, tá? A liberdade religiosa, quando a nossa Constituição trata, ela quer dizer da liberdade de organização dos templos religiosos. Então, o poder público não pode, por exemplo, intervir na autonomia e na economia interna de uma associação religiosa. Não pode, por exemplo, impor igualdade de sexos, né, de uma determinada religião, ou escolher, como nós tivemos um exemplo muito recente, de um município que quis proibir o culto de Exu. Então, um terreiro podia funcionar desde que não cultuasse Exu. Então, jamais, o poder público não pode interferir nesta organização da religião. Então, obrigar, por exemplo, ter liberdade, quer obrigar, por exemplo, a igualdade de gênero dentro da religião. Então, a igreja tem que ter sacerdotes homens e mulheres. O Estado não pode fazer isso. Até porque, se pudesse, já teria feito com a Igreja Católica, que é a mais sexista de todas, né? As mulheres não podem ser sacerdotisas. Concordam? Então, o Estado não pode interferir. E não vai interferir. Isso é o efetivo significado de um Estado laico.
Nós temos também, gente, liberdade para consentir nos tratamentos médicos. Essa liberdade também é assegurada pela Constituição Federal. E o direito ao consentimento é um direito que inclui a liberdade religiosa. Então, eu posso escolher o meu próprio tratamento, inclusive buscar tratamentos religiosos ou alternativos que se sustentem só pela fé. Isso é a liberdade que a Constituição garante ao indivíduo. Então, quer dizer que eu posso escolher me tratar somente com base na fé. Posso? Posso. Tá? O que eu não posso fazer, e deve haver muita cautela, é enquadrar, né, todas as práticas religiosas como crimes contra a saúde pública, tá? Ou verificar que qualquer movimento religioso que vise a cura seja efetivamente criminoso, tá? E isso não é verdade. Senão a gente iria banalizar o crime e sair pegando todo mundo, literalmente. Então, quando o padre faz o sinal da cruz e taca água benta, para quê? Para cura? Então, isso aí é crime, né? Então, a ponderação deve haver muita ponderação na hora de observar essas condutas. Então, a gente observa só aquilo que realmente for ofensivo à saúde pública deve ser considerado criminoso, tá? A crença daqueles que estão submetidos a procedimentos, tratamentos vinculados a religiões, eles devem ser, sim, considerados, né? É o direito de disponibilidade dessa pessoa deve ser levado em consideração. Eu vou colocar, inclusive, depois para vocês as referências, tá? De alguns periódicos que eu encontrei falando, né, colocando esses contrapontos. Nós temos sempre, gente, que ter bom senso, razoabilidade. Muitos pais de santos são sérios, são honrados, promovem a cura, promovem o bem-estar das pessoas. Novamente, a Umbanda reconhecida, juntamente com outras religiões de matriz africana, como sendo coadjuvantes no processo de saúde pública, coadjuvantes, tá? Então, que fique bem claro aqui que nós temos um crime, um tipo penal para promessa de curas infalíveis, para promessa de cura secreta. Então, o teu terreiro pode prometer cura? Não, não pode. Pode prometer ajuda e disponibilidade, pode e deve. Nós nos comprometemos a estar disponíveis para aqueles que precisam, naqueles horários, dias, daquela forma que é previamente ajustada com os chefes, com a espiritualidade, mas nós não podemos prometer cura jamais, sob pena de sermos charlatões, né? Nós estamos prometendo algo que sabemos que não podemos cumprir, e isso é o charlatanismo. Você promete uma cura invisível, infalível, as pessoas abandonam, largam. Novamente, tratamentos médicos se prestam a essas condições que muitas vezes levam a prejuízos, tanto para a saúde quanto para a família e até mesmo pela fé. Isso abala a fé das pessoas. Você comprou uma garrafada prometida para curar, não curou, a sua crença em qualquer coisa daquele gênero, com certeza fica abalada, tá? Então, eu espero ter novamente podido ajudar, espero que vocês possam fazer todas as perguntas que vocês pretendem. Eu sei que tem muitos temas correlatos aqui que ainda vão ser abordados, tem muitos crimes tem muitos crimes relacionados ao que eu falei aqui hoje, mas que não se enquadram efetivamente no charlatanismo. Nós vamos abordando nos vídeos seguintes, ok? Espero ter ajudado. Fiquem todos com a paz de nosso Senhor Oxalá, que possa envolver a todos e que possamos cada vez mais aprimorar os nossos conhecimentos e as nossas condutas de filho de fé, de acordo com a lei dos homens e com a lei de Deus. Saravá.